Em tempos de coronavírus, isolamento social, as pessoas têm a preocupação de saber como que as crianças estão sendo tratadas em alguns lares. Arapiraca, Maceió ou qualquer outra cidade desse país sempre tem essa preocupação. Infelizmente, a violência doméstica e principalmente com crianças é inevitável. Ainda acontece nesse país. Para tratar desse assunto, vamos falar com a presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Rosana Queiroz. Boa tarde. Infelizmente, o momento é de muita preocupação por conta do Covid-19, mas vocês do Conselho Municipal também não estão deixando de se preocupar com as crianças que estão em casa com os pais, às vezes com o padrasto e com pessoas que não têm o devido cuidado com as crianças. Como é que está o trabalho do Conselho nesse sentido? Na verdade, assim, a gente tem... a preocupação é constante, né? Porque a violência ela acontece independente de momento. Infelizmente, a gente ainda tem muita violência doméstica e com criança. A criança é indefesa, né? Então, às vezes é uma violência silenciosa, que você não sabe o que está acontecendo. Nesse período de distanciamento social, que as crianças estão em casa, né, não vão para a escola, então elas estão em mais tempo. Os pais também, aqueles que podem ficar em casa. E, na verdade, assim, a gente precisa ter uma atenção voltada para que atividades podem ser feitas com essas crianças, né, e com essas famílias. Mesmo com o distanciamento, a gente tem que ter algumas alternativas, só que como pegou todo mundo de surpresa, né? Ninguém esperava essa pandemia, ninguém tinha bola de cristal, né, para saber que isso ia acontecer. A gente está sempre atrás do que está acontecendo. Então a gente não tem como fazer um planejamento, né? O Conselho Tutelar está muito mais atento agora, né, porque eles estão sendo requisitados para todos os casos, continuam, né, o trabalho deles continua, apesar de eles não estarem na sede diariamente, mas o trabalho do Conselho Tutelar permanece diário, né, e aí eles são chamados, mas assim, a gente precisa mesmo de um levantamento, quando terminar o mês, provavelmente, né, um levantamento para a gente saber exatamente, fazer o comparativo de antes do distanciamento social e durante o distanciamento social, né? Agora, Rosana, a gente entende que num momento como esse, as crianças em casa, geralmente quando há situações de violência contra a criança, isso é identificado pelo professor na escola, enfim, por um parente próximo durante uma visita. Com esse isolamento, as crianças diminuem o contato com as outras pessoas. Isso, de certa forma, também dificulta esse trabalho dos conselheiros tutelares, do Conselho da Criança e do Adolescente. É por aí? Dificulta porque quem age, né, com a violência não vai denunciar a si próprio. E assim, nas casas a gente sabe que às vezes tem um impacto que ninguém pode denunciar, porque senão o problema se aumenta, intensifica, as crianças para onde vão, né? Então, de dentro de casa mesmo não sai a denúncia, a menos que vizinhos percebam, estejam mais atentos também, por estarem mais tempo em casa, estejam mais atentos, e aí sim eles podem denunciar por Disque 100 e para os números dos conselhos tutelares. E é justamente nesse momento tem que se encontrar outras alternativas para fortalecer essa proteção junto à criança e o adolescente. Como você frisou, a questão dos vizinhos, tem a questão do Disque 100, mas tem uma outra ferramenta que as pessoas possam utilizar, por exemplo, um grupo do WhatsApp. Vocês têm esse tipo de contato com as pessoas, de repente alguém mandar uma denúncia, enfim, relatar um fato que esteja acontecendo? Existe a possibilidade deles encaminharem para os CRAS, né? Porque, pelo WhatsApp, porque os CRAS eles continuam também atendendo, né? Então existe a possibilidade de encaminharem para os CRAS e os CRAS entram em contato com o Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar vai fazer, com certeza, a parte dele de fazer a averiguação.
Muito bem, conversamos então com a Rosana Queiroz, que é presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente aqui no município arapiraquense. Muito bem, Rosana, colocando de fato o que está acontecendo, né? A preocupação do Conselho, a preocupação dos conselhos tutelares, acho que são 2 aqui na cidade de Arapiraca, e como você bem colocou, essa rede de proteção pode ser fortalecida através da sua participação junto aos CRAS. Você que é vizinho, observar se acontecer algo de estranho na casa vizinha e fazer a sua denúncia, e dessa forma, neste momento de isolamento social de coronavírus, que as nossas crianças sejam protegidas com a sua ajuda. Volto aos estúdios.